Boa noite, diretamente hoje de Itatiaia, dia 20 de julho de 2021, começando aqui mais uma live do Sechá. Vamos ver aqui se aqui já entrou. Boa noite, hoje a gente tem uma convidada mega especial, né, que é a Valéria. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém responde para mim que eu tô no hotel, a internet aqui não é das melhores. Boa noite, João. Opa, colocar aqui já. Mais uma live do Sechá. Vamos ver aqui se aqui já entrou. Prontinho. Só aguardando hoje a Valéria. A Valéria entrou. Oiê. Daqui a pouco ela já tá mandando aqui o pedido. Olá, Sanzinha. Bem, tô aqui diretamente de Atibaia, né? Hoje vamos fazer uma live com a Valéria França. Boa noite, Caio. A Valéria é autora do Cannabis Inc. Olá, Valéria, tudo bom? E a Valéria, ela tem, né, uma das principais jornalistas dentro desse cenário da cannabis e seu uso medicinal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Valéria, falando um pouco aí de uma live do terror, né? Live do horror que teve semana passada. Vamos ver a opinião dela para alguns pontos. Ela já deve estar entrando. Olá, Patrícia, tudo bom? Como é que tá, Isadora? Espero que esteja tudo bem. Enquanto a Valéria não está entrando, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode estar fazendo. Embora a nossa live de perguntas e respostas, já, se não me engano, é semana que vem, acho que é a outra, né? A nossa live. Espera que qualquer coisa, João, o João, nosso jornalista aí do Sechá, qualquer coisa ele vai entrar em contato aí com a Valéria, porque eu acho, Valéria, que é você. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Convidei. Aê! Tudo bom? Pronto, tô aqui. Tudo bem? Que prazer estar aqui com você. Tô muito feliz, é uma honra. É uma honra estar aqui com o pessoal do Sechá. É verdade, muito legal. Valéria, Eu gosto muito do Sechá. A honra é minha e o Sechá gosta muito de você. A honra é minha principalmente, né? Porque eu sempre vejo você do outro lado, né? Fazendo as perguntas, né? Então, assim, é muito bacana ter a oportunidade hoje de você estar respondendo as perguntas, né? Porque é muito interessante, né? Ver o outro lado. O Marcel Greco entrou. Marcel, te mandei mensagem hoje. Espero que, não sei se você recebeu, que aqui, eu estou no hotel, um desastre aqui o sinal. Espero que tua filha esteja melhor. Ô, Marcelo. Tudo bom? Muito Oi, frio Marcel. em São Paulo. Oi, pessoal. Tá muito frio, ó, o casaco aqui, ó. Tá bem frio. Tá bem frio. Eu Ô, tô em Pedro, você vai se Itatiaia. Tá vingar hoje frio de mim, demais. porque sempre O que que eu que foi? entrevisto você e hoje é você que tá no comando, né? Você vai se vingar, eu tô vendo tudo. Me preparei assim ao máximo. Valéria, primeiro, em nome do Sechá, queria agradecer o seu tempo, né, de você tá aqui hoje, né, dando o seu tempo. Você não tinha essa agenda, eu tive que espremer você para conseguir, né, essa agenda até 10 para as 8, mas muito obrigado. A gente está assim, muito feliz de você ter dado essa oportunidade para a gente, né? Principalmente que eu tenho várias dúvidas assim para fazer. A primeira delas, eu conheci você através de um programa chamado Mundo Visto, era o Brasil Visto de Cima, acho que era o Brasil Visto de Cima, né? Foi a primeira vez que eu tomei conhecimento assim do seu trabalho, e de repente eu te encontro novamente, mas assim, toda reformulada dentro desse ecossistema da cannabis, como uma das primeiras jornalistas que se despontaram no cenário brasileiro e internacional a esse respeito. E eu queria saber como é que foi, por que houve e como foi essa transição, né, de você
estar na TV por assinatura e ir para cannabis? É engraçado, né? Porque eu sempre fiz duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu nunca deixei o jornalismo diário ou mensal e fiz outras coisas. Eu sempre fiz alguns projetos paralelos. Então, quando eu fiz na verdade, eu fui produtora desse vídeo, que é um vídeo que feita para a TV francesa e produzida pela Gulani Filmes. A Gulani que fez o Carandiru, sabe? Uhum. É uma empresa muito bacana de filmes brasileira. E aí eles tinham um projeto que era apaixonante, que era percorrer o litoral brasileiro para mostrar para os franceses o que o Brasil tinha de diferente. Mas não aquilo que os franceses conhecem, samba e carnaval. Como é cada região brasileira, quais são os costumes, qual é a diferença entre norte, nordeste, sul, sudeste. E aí a gente veio percorrendo lá do Amazonas até o fim do Brasil, pelo litoral, e mostrando as diferenças, mostrando mesmo, sabe? Indo conhecer os povos, indo conhecer a cultura regional, muita coisa que eu não fazia nem ideia. O que mais te surpreendeu, né, nesse projeto? O que mais te surpreendeu nesse projeto? Ai, quantos Brasis nós temos, sabe? Na verdade é isso. Cada região é um país diferente. Não adianta a gente imaginar que é a mesma coisa, porque norte, nordeste, sudeste e sul são, e mesmo centro, são culturas, costumes e desenvolvimentos totalmente diferentes. Pra você imaginar, eu tive um acidente lá em Macapá e eu precisava tomar vacina antirrábica. Não tinha vacina antirrábica. Aí Simples assim, não tem. Não tem. Me mandaram para Belém. Aí eu fui para Belém. Quando eu cheguei em Belém, aqui também não tem. E aí? Isso não dá para imaginar, né? Você morando em São Paulo, que você vai chegar no hospital e não tem uma vacina tão De básica uma como capital de um antirrábica. estado brasileiro, porque assim, quando você vai para Belém, quando você está em Macapá, nós estamos falando da capital do estado. Né? Quer dizer, aonde a gente imagina, né, que esteja tudo bem. Né, que você consiga ter acesso verdade, e a não tem. esse recurso. Não, as capitais, é isso aí, as capitais têm infraestruturas diferentes. Então, por isso que eu digo, a gente tem 5 regiões, são 5 países diferentes dentro do Brasil. E aí você vê também, hoje eu faço depois que passou tudo isso, que eu comecei a escrever sobre cannabis, como nesses lugares eles usam as plantas medicinais para curar problemas, sabe? Então, por exemplo, teve uma mulher, porque a gente estava em Macapá, mas num pedaço de selva ali. E aí a mulher falou assim para mim, olha, eu vou fazer aqui, a gente faz para tudo que é mordida de bicho. Que ela macerava cebola, macerava umas plantinhas de jardim, que eu não sei o que era, com bastante alho e limão. E depois você tomava aquilo, era a coisa pior do mundo. Mas ela acreditava que isso resolveu. Ela falou, ninguém morre disso, não. Pode deixar, aqui ninguém morre, é só você tomar isso. Claro que eu tomei. Claro. Óbvio que eu tomei. Eu não vou dizer para a mulher que ela não está certa só porque eu não conheço o que ela está, enfim, preparando para mim. E aí, depois, fazendo o link para o que eu comecei, que você me perguntou, né? Quando eu comecei a escrever sobre cannabis por causa de negócios. Porque o Brasil começou a se estruturar e começaram a aparecer startups no Brasil. Mas depois, quando eu vi o quanto a cannabis ajudava as pessoas, e que eu também não tinha essa ideia de quanto ela podia ser curativa, de quantas mães estavam já lutando há um tempão, porque eu não estava nem um pouco ligada nesse processo, Pedro, para ser bem sincera. Eu fiquei ligada nesse processo por causa das empresas que eu, na época, estava trabalhando para o Estadão,
e eu fazia umas matérias ligadas à economia. E aí eu falei, gente, olha, tá tendo umas empresas, umas startups de cannabis medicinal de brasileiros que querem apostar lá fora nesse mercado. Poxa vida, é mesmo? Eles acharam o máximo. Aí falaram startup da maconha, porque vende mais, né? Você falar startup da maconha Sim. do que falar startups da cannabis medicinal. E Isso aí eu foi em fiz que a primeira ano? matéria. Isso foi 2019. E estava surgindo, uma das startups, inclusive, era a VerdeMed, Do do Bacelar. Bacelar. Isso. E aí tinha uma outra startup, era de donos que eles eram os caras que eram da Ambev, uns cervejeiros, que venderam a parte deles para irem para os Estados Unidos e abrir uma empresa de refrigerantes com chás com cannabis, né? De bebidas com cannabis. E foram para lá, fecharam tudo aqui, estavam ganhando uma grana e foram apostar lá nos Estados Unidos. E tinha mais uma outra empresa que hoje eu não me lembro de memória, que eu não sei no que deu, não acompanhei a história dela. E aí, a partir disso, eu comecei a receber muita coisa. Eu fiz essa primeira matéria, eu comecei a receber um monte de release, um monte de gente entrando no WhatsApp, falando, tem isso, tem aquilo. E aí que eu comecei a me ligar nessa história. E a gente não tinha espaço. O jornal tradicional, Pedro, não tem espaço para dar só cannabis, né? Então, até porque eles estão muito reduzidos, os jornais estão menores e, enfim, por mais que a gente ache que esse é um assunto, claro que é importante, mas tem outros mais importantes, né? Sempre tem. Ainda mais em política, escândalos, enfim. E desde então a gente É difícil virou competir uma contra isso no panacéia país. de ruins, né? Exatamente. E é difícil. E foi aí que depois é que eu acabei abrindo o blog. E fui abrir o blog na Folha porque eles estavam super abertos a isso. Acabei abrindo lá. Você falou que você E aí que eu começou nisso comecei. tudo. Aí que eu conheci você, né? E você começou nessa parte da cannabis primeiro visando a questão dos negócios, certo? Porque assim, Negócio. eu Por acho isso que o meu blog foi. Fala, desculpa. Não, pode terminar, pode falar. Não, é por E no seu isso que o blog? blog chama Cannabis Inc., né? E é porque ele tinha esse direcionamento, quer dizer, era uma coisa de negócios e saúde. São os dois. Porque uma coisa não inviabiliza a outra, né? O fato de ser uma boa ferramenta terapêutica não quer dizer que não seja um bom negócio. Eu acho que a vantagem da cannabis é justamente dela ser um bom negócio, dela ser boa para a parte medicinal e boa para muita coisa. Eu vou te falar uma coisa, Valéria, talvez você possa me corrigir se eu estiver errado. Nos Estados Unidos, nos estados que começaram a liberar cannabis, né, vamos pegar assim, Califórnia e Colorado, eles se apoiaram muito no uso adulto, né, no uso social. Né? E talvez isso tenha sido um erro, porque o uso adulto, o uso social, né, muitas vezes a pessoa ela produz em casa. O Brasil está indo mais para o lado, né, com a PL 399, voltada para negócios também, não só para o lado medicinal. Você acha que essa diferença pode assim ser o nosso grande pulo do gato no Brasil para isso? Pode sim. E eu acho que até o que a gente está vivendo hoje com a pandemia mostra um pouco isso, que você consegue ligar que os negócios existem e a saúde também existe. A gente precisa da vacina. A vacina e a pesquisa é muito importante e, na verdade, os negócios e as pessoas estão e os empresários estão ganhando rios de dinheiro porque, enfim, a gente precisa da saúde, né? E tem alguém que tem que estar pesquisando e está na ponta disso. Então, eu acho que essa pandemia mostrou o quanto a saúde é importante, que é um negócio duradouro, não é um negócio de moda, né? Exatamente. E você teve uma experiência fora do país, aqui na América do Sul, em relação a cannabis, não é isso?
dos Eu outros viajei um pouco países? nessa. Sim, sim. Ah, Eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, que foi muito bacana, que aí é outro mundo mesmo. Eu fui para Colômbia, mas o Canadá cara, é um outro mundo, né? Em todos os aspectos, assim. Eles têm uma outra mentalidade, eles não têm o preconceito que a gente tem aqui. E aqui a gente não está falando nem de cannabis recreativa, né? A gente está falando de uma coisa de saúde medicinal sim, mesmo. É um viés muito sério, né? E lá não, eles abrem as portas tanto para cannabis recreativa, porque eles acham que é uma coisa que as pessoas podem escolher, né, Pedro? E é melhor elas escolherem terem um produto bom para fazer isso, e você não alimentar o tráfico paralelo, que é o que acontece. E ao mesmo tempo você também ter ali à disposição um remédio que é a base de cannabis, né? Que tem você como médico pode dizer isso muito melhor do que eu, né? Tem quantos pacientes que não conseguem bons resultados com os remédios tradicionais da indústria farmacêutica tradicional, nem que o cannabis medicinal consegue. Quanta criança, né? Eu já vi paciente sim. seu evoluir muito, assim. Não, Você sabe que o que eu não esqueço da sua história de como você entrou na cannabis medicinal, né? É uma coisa que, para mim, foi um dos relatos mais impressionantes que eu tive, assim, de um médico falar: olha, foi uma mãe de um paciente e um pai que me deram uma certeza que isso funciona. foi os pacientes, e você vê, né, o professor Carlini, né, com tudo que ele fez pela cannabis, né, no Brasil, né, o primeiro trabalho dele foi na década de 80. Mas o que motivou realmente as pessoas foi a história da Anne, da Catiele, da Margarete, foi a história das mães. Se hoje nós estamos aqui, né, conversando sobre isso, eu acho que muito se deve, né, a essas mães que romperam todas as estruturas aqui no país. Né? Se não fosse elas, acho que a gente não estaríamos aqui. Valéria, você Sim, ficou sabendo sim. não sei se você se você assistiu, de uma live do horror que foi feita entre, deixa eu pegar aqui, eu fiquei assustado, Valéria, sério. Você chegou a assistir essa live que estava o filho do presidente, o Eduardo Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro. o Diego Garcia, que também é deputado federal, que foi quem agrediu, né, que deu um soco no deputado Paulo Teixeira, na votação da PL, né, e o Quirino Cordeiro, que é o secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas. Você chegou a ver essa live ou não? Infelizmente, né? Meu, Mas que show de horror. é um show de horror porque eles misturam conceitos, né? E o Diogo Garcia, Diogo, né? Garcia, É, ele também, puxa, eu Diego esqueci, Garcia. ele que fez Diego Garcia. Ele que fez aquela peça pedindo que o 399, o PL 399, fosse para plenário. Ele conseguiu recolher 125 assinaturas pedindo que o projeto de lei fosse para o plenário da Câmara dos Deputados e depois passasse para o Senado, né? E se não fosse, e que está sendo julgado, acho que ainda não saiu, mas na hora que sair, ele vai. Se sair, ele tem que passar por mais um processo do que teria. Porque ele podia ir direto, né? Se não tivesse esse Sim, pedido, ele podia ir direto para o Senado, que seria bárbaro. e assim, o que mais me assustou, né, mas também me explicou muita coisa, é que o Diego Garcia, ele é presidente, o relator alguma coisa, da Comissão Especial de Doenças Raras. Né? Então, assim, isso me assustou muito mais, né? Porque
a atitude que ele teve na votação do PL, né, com o deputado Paulo, e você, doenças raras, que a gente sabe, a dificuldade que tem de você encontrar uma medicação, alguma coisa que possa trazer um pouco de alívio. E você sabendo disso, né, você tendo contato com isso, não tem um menor cabimento. Né? Aproveitar que o Cassiano acabou de entrar, Cassiano lá da Abraça Esperança. Cassiano, querido. Cassiano aparece aqui toda terça-feira. Né? Espero que o Cassiano não tenha assistido essa live. Né? Que estamos falando, Cassiano. É bem importante, mas é bem importante assistir essa live, porque você começa a entender como é que eles mudam os argumentos para explicar as coisas. Porque na live, não sei se você viu, Pedro, não sei quem teve a oportunidade de ouvir, mas ele fala... olha, os pacientes, as pessoas vinham me perguntar como eu estava sendo contra a cannabis medicinal, né? E aí ele explica por que ele é contra a cannabis medicinal. Porque aí ele fala que, na verdade, o problema não é a lei do marginal, que é do Midieri, mas sim o substitutivo apresentado pelo Dutti, pelo deputado Dutti. Porque ele diz que ali ele pede, que é verdade, ele Cassiano... pede mesmo, que a cannabis seja plantada no país para que possa ter uma produção mais barata, né? Toda a discussão disso é você ter um maior acesso, né? Essa discussão. Não adianta você... Porque já tem uma regulação ali da Anvisa que fala que você pode ter o remédio registrado aqui e feito aqui desde que o sumo veio de fora. E a grande sacada do Dutti foi: vamos plantar aqui para esse remédio ser mais barato e as pessoas e ser um remédio realmente de uso popular. Só que ele fala que ao fazer isso, a gente liberando a venda de drogas, né? De todas as drogas. Ele não fala em nenhum momento que a gente está falando de cânhamo. Não, em nenhum momento ele fala de cânhamo. E o PL, o 399, é muito claro que é o cânhamo. Ele está regulando o cânhamo. Que é a cannabis não psicoativa. O Cassiano perguntou qual live. A live do presidente. Depois eu te mandei no teu WhatsApp, Cassiano, depois dá uma olhada aí. Né? O João está fazendo uma pergunta, Valéria. Você consegue ler daí? O João é nosso jornalista lá do Seixá. Tô vendo aqui. No seu ponto de vista, a legalização da cannabis em alguns países está diretamente relacionado com o aumento da violência? Ou isso é um pano de fundo para confundir as pessoas? Eu acho que muito pelo contrário, né? Eu acho que a legalização da cannabis nada tem a ver com violência. Primeiro porque... vamos combinar, a maconha não deixa ninguém mais violento, né? Não é isso que acontece. É a droga do paz e amor mesmo, né? Se for por esse caminho. E outra coisa, se você legaliza, você não tem o tráfico, né? Então você tem muito menos violência, você tem menos desvio de dinheiro, você tem mais imposto, quer dizer, as empresas começam a pagar imposto sobre produção de maconha. Cara, você tem uma cidade dos Estados Unidos ali que devolveu, né? Assim, quando eles liberaram, eles arrecadaram tanto a mais que eles tiveram para cada cidadão um X, porque tinha passado da cota. Eu acho que isso é sensacional. Não tem como aumentar a violência. Não sei, você acha? Lá na live, nessa live do horror, eles falam muito, né, que aumentou a violência. Ao contrário, que aumentou muito a violência no Uruguai. Né? Até o João ele fez esse questionamento para mim, depois eu falei para ele ir atrás, aí ele me trouxe, né, uma matéria que diz o seguinte, que aumentou realmente no Uruguai, inicialmente, porque começou
a rede de traficantes também a querer plantar. E começaram a ter brigas entre eles. E isso foi no primeiro ano do Uruguai. E só, né? Do todo o resto que a gente vê no mundo, é exatamente o contrário. Outra coisa, tem uma coisa... Falam que aumentam o uso. Não é que aumenta o uso, é que agora você sabe quem usa. É diferente. É óbvio. Entendeu? Sabe quem está usando. As pessoas falam Sim. mais abertamente. Elas vão lá comprar no comércio legal. Eu não, olha, quem já foi para o Canadá sabe disso. As lojas de cannabis são lindas, sabe? São lojas que podiam estar no melhor shopping da cidade, assim. São verdadeiras boutiques de cannabis, assim, com tudo, com atendimento. Não é uma coisa que é vista como uma... primeiro que não é vista como quem consome é um marginal, né? Que é essa visão que as pessoas têm. E nem que isso que você está fazendo um crime, porque uma vez que é legalizado, não tem crime nenhum, né? Sim. Você está comprando e usando o que você acha que é bom para você. Pronto. Perfeito. A mesma coisa falar assim, olha, a liberar a cannabis vai ter um aumento na liberação das outras drogas. Na década de 30, acabou a lei seca nos Estados Unidos e depois disso, não sei de nenhuma outra droga que foi liberada lá. Né? Então, não é porque acabou a lei seca que teve outro aumento de droga. Não, olha, se você pega a história da Colômbia, por exemplo, Pedro, a Colômbia, eles tiveram um combate tão grande ao narcotráfico, e lá eles viram que todo esse combate de armamento tiveram, não adiantou nada, sabe? Não resolveu problema nenhum. E hoje eles têm o cultivo de cânhamo, que eles fizeram a mesma coisa que a gente tem aqui, quer fazer aqui, ter o cultivo do cânhamo. E, claro, tem muita gente que trabalhava ali para os produtores de maconha que foram lá trabalhar regularmente para essas pessoas que hoje têm que pesquisar, que têm que produzir, eles estão exportando. Sim. Quer dizer, Israel exporta, né? Você acha que Israel, né? O país da tecnologia, primeiro mundo, cheio de tradição, um país religioso, né? E não, tem assim não existe. Eu acho que quanto mais você... Pode falar, Valéria, que tá cortando um pouco aqui, mas pode falar, desculpa. Não, eu que te cortei. Não. Eu já tinha acabado. Não, ia falar que Israel, eu fui, né, para Israel e vi plantações, não só de cannabis, mas de banana, de tudo, com uma tecnologia, né, e uma produtividade excelente, né, e lembrando que o clima de Israel se parece um pouco com algumas regiões do nosso Nordeste, né, e que poderia, assim, utilizar isso para melhorar toda aquela região ali com chamada de polígono da cannabis. Valéria, agora falando ainda da questão de negócios, o Biden nos Estados Unidos parece que deu uma tirada no pé relacionada à legalização, não, à regulamentação federal dos Estados Unidos. Você está acompanhando essa agenda ou não? Eu tô, mas eu não achei uma tirada assim que ele tenha... Eu acho que tirado o pé? Tá num momento... eu acho que isso ele vai fazer. Ele pode ter... Ele tá esperando um pouco, porque eu acho que ele tem tantas coisas para ver. Porque isso, querendo ou não, é uma briga, né? Sim. Por mais que para alguns estados é uma briga ainda, tem uma divisão. Eu acho que ele está esperando um momento talvez mais propício para consenso, você acha? Ter enfrentamento justamente agora. Eu acho que deve ser mais uma estratégia política do que necessariamente ir contra isso, sabe? Ou falar, vamos deixar como tá. Acho que não. Porque ele deu uma... Até porque, olha, os Estados Unidos... Estados Unidos... Pode falar. Não, porque ele liberou, parece que alguns bancos
né, a poder abrir contas de empresas da cannabis, porque antes nem isso você conseguia, né? Nos lugares que era permitido a venda, nos Estados Unidos, você não conseguia comprar com cartão de crédito, com nada, era só com dinheiro. Né? Isso daí era uma coisa que dificultava muito. E aqui no Brasil também acontece muito isso. Né? E como a gente segue algumas coisas que acontecem lá. No Uruguai, inclusive, né? Foi um dos grandes problemas ali. E que, na verdade, eles largaram na frente, mas depois a comercialização, como eles vendiam em vários, inclusive em farmácias, né? Eles tiveram que os comerciantes começaram a recuar com essa venda, porque eles eram praticamente perseguidos pelos bancos, né? Porque eles não conseguiam crédito, série de coisas, porque eles, seu dinheiro vem daí, então ele não é um dinheiro bom pra gente. E aqui Você no é uma Brasil a pessoa gente passa irregular. por muito isso também. Mas então, eu acho que passa e até por isso se criou outros jeitos inclusive tem gente criando startups justamente para ter uma forma de cobrança que seja só pela cannabis, né? Sim. Mas eu acho que aqui ainda o comércio ainda tá pedalando, né? Andando, nem Falta pedalando. aí uma regulação. Falta uma Eu, regulação. Se não tiver uma regulação, a coisa não vai andar. A não, gente não vai não vai. conseguir crédito, a gente não vai conseguir justamente do Canapag. O Canapag justamente é isso. Né? Uma linha de crédito aí, eu acho que é como se fosse tipo um mercado pago, né? Para as empresas de cannabis conseguirem ter uma movimentação financeira. Né? Que nem com banco. Tem umas que nem conseguem abrir conta em banco, nada. Pois é. E outra, você joga fora investimento, né? A gente quer investir no Brasil e aí as coisas não andam e se de outro lugar, né? Que não é para cá. E a gente precisa muito. Hoje eu vi uma pesquisa muito interessante pela Globo, que eles fizeram um levantamento de quanto tempo que o Brasil vai demorar para se recuperar dessa passagem, dessa crise que ele teve. Era uma crise que já vinha vindo e que ficou mais acentuada por causa da pandemia. E aí a pesquisa dizia que vai demorar uma década para você conseguir estabilizar o mercado de trabalho, para você conseguir repor os níveis salariais no patamar devido. Então, a gente precisa tanto de novos setores, né, para desenvolver a economia, que é uma pena se esse trabalho contra que os deputados fazem ou fizeram com lives como essa que você falou, levando as pessoas a acreditar que o que está se discutindo é a liberação das drogas e a discussão é a liberação da maconha. Não que eu seja contra a liberação da maconha, a questão não é essa, é que o projeto de lei não fala sobre isso. Então, você precisa dar a informação certa para as pessoas. Não estamos falando de... O 399 não é sobre drogas e não é sobre liberação de maconha. É sobre cannabis medicinal e plantação de cânhamo, né? Lembrando que a que cannabis não tem uma psicoativa. quantidade suficiente de THC para se... não psicoativa. É isso mesmo. Ela não serve para fumar. Ninguém vai comprar cânhamo para fumar. Ela tem outros fins que... Eu aprendi a falar nisso, e se por acaso alguém ouviu isso, para poder passar isso para frente, né, o Pedro? Sim, porque é manipular a essa informação, live que né? nós estamos... É isso.
Eu acho que devia ser assim, um crime. Eu acho que as pessoas deveriam ser presas quando elas usam do seu cargo, da sua exposição, para falar uma coisa que elas sabem que é mentira. Em nenhum momento ali na PL 399 está falando absolutamente nada do que eles estão falando nessa live do horror que teve, sabe? Assim, eu não tenho nenhuma, não sou partidário nem de direita nem de esquerda. Eu tenho, pessoalmente, eu tenho as minhas opiniões que não tem nada a ver com aquilo que eu estava vendo. Aquilo que eu estava vendo, entendeu? É um crime, entendeu? É enganar as pessoas. Né? Eu não sei se por conta, de repente, de uma redução salarial que os assessores possam ter tido aí, porque tem que rachar alguma coisa, que eles tenham contratado assessores tão ruins que não saibam falar para eles, porque ou é isso, ou eles estão sendo assim, agindo de má fé. Não tem outra palavra que eu possa dizer aquilo que eu vi. Eu vou comentar algumas coisas com você que eu ouvi lá. Bem, primeiro que eu acho que eles não sabiam do que eles estavam falando. E aí eles falam o seguinte, que a PL, as associações podem pedir dinheiro, né, para pedir financiamento público. Né? E aí eles estavam falando assim que isso era usar dinheiro da União que ia sair de outras coisas para financiar a plantação de maconha, que não tem nada a ver. Né? O que se falava, o que teve essa proposta, era que o imposto recolhido pela cannabis pudesse ser reinvestido no setor. Deixa eu ver aqui mais. Menciona que a cannabis pode ser médicos, assim, de uma forma, Valéria, muito ruim. Valéria, você tá aí? Eu tô num lugar muito ruim de sinal. Eu tô. Você tá caindo um pouco. Eu não entendi a última coisa que você falou, o último argumento. Que eles falam mal dos especialistas médicos, eles relacionam a pauta da PL 399 como se fosse uma questão partidária. E eu acho que não é mais de direita ou de esquerda isso. Eu acho que isso é uma coisa de interesse de todo mundo. Mas eles jogam tudo isso como se fosse uma questão política. Olha, vocês deram uma matéria hoje que eu tava lendo, que eu leio Seixá, sabe? Eu leio todo dia, Obrigado, vou tá? lá, recebo as notícias e tal. Eu recebo a newsletter de vocês, tudo bonitinho. Vocês deram uma notícia hoje muito bacana, falando que o INCOR vai começar uma pesquisa com canabidiol para pessoas com problemas cardíacos, né? Com deficiência cardíaca, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Poxa vida, a gente está falando de INCOR, um INCOR que é ligado ao Hospital das Clínicas, um hospital de referência do Brasil todo, que está apostando na pesquisa da cannabis medicinal. Poxa, um instituto tão importante como esse iria brincar se não fosse realmente uma coisa científica importante para a saúde das pessoas. Quer dizer, se você melhora a qualidade de vida de um doente, que é um doente que vai ser um doente crônico, não é importante? É muito importante. Eu falei com eu tive a oportunidade de falar, porque durante essa pandemia, alguns pacientes tiveram problemas para receber o medicamento, né, o Pedro? E ficava preso na alfândega, demorava para liberar. E mesmo o paciente pedindo com antecedência, às vezes com 1 mês, com 2 meses de antecedência, ele acabava ficando sem o remédio. Eu conversei com uma menina, né? Ela tem 23 anos, está na faculdade, ela teve que largar a faculdade de tão mal que ela passava. E pior, ela teve que largar a faculdade porque ela tinha que escolher em pagar a faculdade ou pagar o remédio que ela importa todo mês. Então ela falou, eu vou ter que escolher pelo medicamento.
porque senão eu não consigo sair do sofá de tanta dor. E numa dessas faltas de medicamento, ela teve que chamar o SAMU 2 vezes para tomar morfina, de tantas dores que ela tinha. Quer dizer, a gente não tá, isso não é brincadeira, né? Eu acho que é isso que as pessoas não podem esquecer. Não é brincadeira. O Além de não ser Cassiano, que estava aqui com a brincadeira, gente. pode falar, o O Cassiano, Cassiano. que estava aqui com a gente, aqui até pouco tempo, não sei se está ainda, ele tem 10 mil pessoas ali que recebem o medicamento dele. E que ele faz e que faz um preço melhor, porque ele planta. E se não fosse Sim. assim, essas pessoas não conseguiriam o medicamento. É isso. E se ele tem tantas pessoas assim, é porque existe um monte de pessoas que precisa ter mais qualidade de vida, que são pessoas doentes. Agora, você imagina, o Cassiano já está respondendo, 22 mil pessoas. Nossa, então, 22 mil, eu sempre erro. Quando eu acho que eu estou acertando, ele já subiu de novo. Ele já Ou subiu de seja, novo. por que as pessoas... eles acham que já subiu de novo, é claro. Por quê? São pessoas que precisam, né? Ela é receita, não é brincadeira mesmo. É um médico ali, Para botando o ser mais nomezinho exato, dele. Falando, olha, 2.323. Cassiano, tá 300, vendo? eu acho que 25 eu mandei mais 2 hoje, tá? Essa conta, olha lá, socorro, essa conta não para de crescer, né? Porque as pessoas realmente elas precisam, né? E essa menina aí que teve que escolher entre a faculdade e o remédio, se for pegar o valor da saída da ambulância como equipe para ir lá, é mais caro que o remédio semestral dela. Nessa conta o governo também não faz. Sabe um absurdo que eu vi na live? Que houve um aumento de 30 vezes de internações psiquiátricas em Portugal após a liberação em Portugal. Só que Portugal liberou cânhamo industrial. Como é que pode ter aumentado 30 vezes a internação psiquiátrica? Não tem Mentira. assim Não, Mentira. cara, era muita Pode ter mentira. até aumentado por causa... Pode ter até aumentado por causa da pandemia, porque muita gente ficou maluca por causa da pandemia. A Mas não foi pandemia, só para em Portugal, foi no contextualizar, mundo. exatamente. Mas se você pegar os dados de Portugal, deve ter aumentado, do Brasil deve ter aumentado, e um monte de lugar deve ter aumentado. É o que eu digo, Pedro, é você usar informações de uma maneira errada para comprovar aquilo que você quer dizer. Mas é mentira. Quer Tem dizer, uma coisa cânhamo não chamada faz ninguém ir pro hospital, que eu saiba. só tem um jeito do cânhamo fazer mal. Se pegar fogo numa plantação de cânhamo, você pode se queimar ou intoxicar pela fumaça. Vai ser uma hipóxia, você não vai ter um outro problema de saúde relacionado. Você não falou manipulação. Não, com certeza. Tem uma coisa, Valéria, chamado viés de confusão. Né? E ele já tem esse nome porque ele confunde as pessoas. Se você pegar, né, você sabia que sorvete causa afogamento? Oi? Se você Ai, olhar, vai. Está se vingando agora. se você olhar assim, a curva, né, assim, de venda de sorvete e a de afogamento, elas são idênticas. Então você consegue mostrar, né? Só que na verdade elas não estão relacionadas entre si, elas estão relacionadas com o sol. Nos dias mais quentes, se toma mais sorvete e também se nada mais, por isso que se morre mais afogado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? É falar que refrigerante diet engorda, porque a gente só vê gente com sobrepeso tomando. É viés de confusão. E Sim, eles usaram isso nessa live sim. do horror, entendeu? Pegando coisas que não tinham nada a ver, mas que tinham dados semelhantes, que eu acho que é isso que você falou da questão de Portugal, entendeu? E coloca na conta da cannabis não psicoativa. Só que eles não são burros, eles sabem que eles estão... Não é ingenuidade, Valéria, não é possível. Claro que não. Claro que não. Eu nunca vi nenhum deputado ser ingênuo, para começar. Quem chega na política não é uma pessoa ingênua.
né? É uma pessoa... Só o Juruna. Só o Juruna. O Juruna talvez o primeiro ano. Lembra do Juruna? Claro que lembro. Então, Quem que não andava com lembra do Juruna? gravador, que ele andava com gravador para gravar o que as pessoas falavam, porque ele falava que em Brasília ninguém tinha palavra. Então ele andava com gravador desde essa época. Toda hora. Oi? Eu vou te abrir. Oi, o sinal tá Tá muito ruim, ruim. né? Mas olha, eu vou abrir esses últimos minutos, né? Como a gente faz toda a live, eu não consegui fazer nenhum terço das perguntas que eu queria te fazer. Pois Mas é, me toda a chama de live, novo. vou chamar. A gente deixa o finalzinho para o convidado dar o seu recado, né? Então, nesses últimos 5 minutos, eu gostaria que você desse o seu recado. Boa noite, Fabi. Minha esposa, Fabiana. Desse seu recado, né, para a nossa audiência aí, tá bom? Primeiro eu queria agradecer você, né, Pedro? Porque é muito bom estar aqui com o pessoal do Seixá. Vocês têm um público muito bacana, é um público muito instruído já, e vocês fizeram um trabalho sensacional. Na verdade, vocês foram o primeiro site especializado que realmente apareceu, né? E é sério, vocês não fazem brincadeira com o tema, vocês procuram passar a informação mais jornalística possível, né? E, além de tudo, conta com você, que é um especialista em... Não posso falar especialista, né? Eu tenho que falar um Não, prescritor, né? qualquer coisa menos especialista. Senão o CRM me chama de Mesmo novo, vai lá. especialista. Gente, sabe essa brincadeira que eu tô fazendo com ele? Na verdade, é porque o CRM depois pega no pé. Então, nunca especialista. Sempre que eu boto especialista, ele liga, Valéria, para o escritor, não esquece. Então, mas é um médico muito experiente no assunto. Então, é uma delícia estar aqui. É muito bacana. E, olha, eu acho que o que as pessoas... O meu recado é assim, a gente precisa... Eu sou super... Não sei se você também pensa nisso, mas eu acho que é uma hora que a gente precisa estar muito atento como está andando o 399, porque eu acho que... Eu sei que muita gente fala, o 399 não pede tudo que a gente precisa, ele podia ser maior, mas a gente precisa lembrar que o 399 é o primeiro passo para a gente conseguir um monte de coisa. Uma hora que você tiver uma comercialização, que a gente tiver um insumo mais barato, com essa história de vacina a gente aprendeu o quanto é importante ter um insumo nacional, quanto você precisa ser independente do mercado internacional quando a questão é saúde. Então, se vocês puderem passar isso para frente, se puder apoiar de algum jeito o projeto, eu acho que tudo isso é muito importante, sabe? Postar, fazer live, como o Dr. Pedro está fazendo agora. Cobrar dos seus Eu acho que todo deputados. mundo tem essa responsabilidade. Oi? Cobrar dos seus deputados. Se cada um cobrar do seu deputado, entendeu? Para frente, PL 399. Isso, é isso mesmo. Pedro, eu vou ter que deixar vocês. Eu tenho agora... Olha, eu vou ser bem sincera, eu Beijo! tenho uma reunião de condomínio e eu sou síndica do prédio. Então, eu tenho que ir para lá, não tem jeito. Boa sorte, beijo! Desculpa. Imagina, eu vou te Beijo chamar para de todo novo para mundo, uma gente. live com Muito sinal obrigada melhor. pelo bate-papo, viu? Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau. Fica louca, todo mundo quer você.